sagrado de amor. O tema derreta a ilusão. Jardim sagrado de amor, tema derreta a ilusão. Jardim sagrado de amor, o tema derreta a ilusão. O mundo é um jardim sagrado de amor. Boa noite. Quem já está aqui na sala, sejam bem-vindos. Acredito que está tudo ok. Quem estiver online aqui, diz aqui no chat para mim se está tudo certinho, se está me ouvindo, se está me vendo. Eu acho que está tudo certo. Acredito que está tudo funcionando bonitinho aqui. Gente, passando, né? Mais uma quinta-feira, uma quinta quântica, a nossa QQ. Muito bom deixar esse caminho aqui que a gente está fazendo de informação, de alerta, de trazer informação para aquelas pessoas que estão buscando uma outra proposta, uma outra forma de enxergar a realidade, de enxergar como é que a gente pode seguir a nossa vida com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de leveza, né? Então eu sou o Sérgio Oliveira, sou eu responsável por esse trabalho de apometria na harmonização quântica, responsável pelo trabalho de harmonização quântica. Então, para quem... Eu sempre falo isso porque quem chega aqui pela primeira vez, né? Às vezes não sabe do que se trata. O nosso trabalho, e hoje eu vou falar disso exclusivamente, de verticalização, o nosso trabalho é para ajudar aquelas pessoas que querem, né, entender esses processos que a gente está vivenciando, algumas coisas que não são explicadas, a gente não consegue explicar pela ciência, né? Não consegue explicar
Desculpa, não consegue explicar pelo viés que a gente tem até então. Ah, e lembro também que a gente não tem religião aqui, não tem dogma, paradigma religioso, a gente vai falando pelo trabalho que a gente vai canalizando, pelas informações que a gente vai trazendo, tá bom? Então, aqueles que têm ressonância, né, as pessoas que ouvem depois, que me chamam, que vêm tirar dúvida, né, são pessoas que têm ressonância, que, por exemplo, agora não conseguem se organizar para estar aqui, depois escuta e vai seguindo a sua jornada no seu tempo. Mas, muito mais do que deixar aqui, de ter pessoas assistindo, de fazer o trabalho nesse formato, entender que nós temos um trabalho no plano astral gigantesco e toda vez que a gente faz um movimento aqui igual a gente está fazendo, nós temos também esse desdobramento no plano astral. Então isso é muito importante, eu gosto sempre de deixar isso registrado, tá bom? No mais, sejam bem-vindos uma vez mais. Para quem vai assistir depois, seja bem-vindo também aqui. Lembre-se sempre que essa energia ela fica plasmada e o que faz você entrar em ressonância com essa proposta é o que você emana. Né? Então, de repente, você vai ouvir por ouvir e não vai fazer sentido nenhum. Mas se você realmente se entrega a uma proposta de realmente querer compreender e alterar o seu processo evolutivo, então você vai encontrar algumas respostas aqui, tá bom? Verticalização, o que é isso? É um termo que a gente traz de uma proposta até mesmo comercial, porque nós temos os níveis hierárquicos e nós temos uma hierarquia às vezes vertical, outras vezes nós temos uma hierarquia mais horizontal. Quando nós falamos de verticalização nesse processo aqui, nós estamos falando exatamente do teu processo de reconexão com os teus mentores, com tua família cósmica, com todas essas estruturas das quais você faz parte. Então nós temos uma forma de elevar a nossa frequência e buscar essa reconexão. Tá? Então a verticalização é você entender isso minimamente, né? Você entende isso. E aí, a partir desse entendimento, você começa a sua jornada, onde você vai fazer o teu caminho. E aqui é muito legal, porque tem gente que tem paciência, né? Quem tem paciência, que suporta uns 2, 3 anos, consegue ver o resultado. Quem não tem paciência, está fora. Esse trabalho não é para amadores. Eu falo que a vida de adulto, ela exige da gente alguns comportamentos, algumas atitudes, né? Que traz consigo algumas renúncias. Então isso é muito importante para a gente entender isso no nosso processo de verticalização, porque muitas vezes quando você adota uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de autoconhecimento, primeiro ponto que você vai ficar sozinho. Não porque as pessoas vão te excluir, é que você não cabe mais em alguns contextos, em alguns relacionamentos, alguns lugares até mesmo que você frequentava. E por um certo período você acaba se isolando. Então muita gente desiste aí. Muita gente desiste mesmo exatamente nesse ponto. Por quê? Porque quando você faz esse movimento de autoconhecimento, você entende que aqueles lugares que você frequenta e algumas pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizades, por exemplo, não estão mais agregando valor nenhum no teu processo evolutivo, você vai sair. E muita gente desiste por quê? Porque viver sozinho às vezes não é tão fácil. Só que as pessoas esquecem que isso vai passar. Isso vai passar. Depois você vai ter uma nova estrutura, você vai reorganizar a sua vida de um jeito totalmente distinto daquilo que você estava fazendo. Então isso é muito importante deixar aqui claro com relação à verticalização, que dá trabalho, né? Eu gosto sempre de deixar isso claro, dá trabalho, não vai ser tão fácil assim, né? Dá trabalho. Você vai precisar renunciar a algumas coisas, mas depois, quando você encontra o seu ponto de equilíbrio, eu chamo sempre do ponto zero, onde você alinha tudo de novo, você percebe que muitas coisas que estavam na sua vida eram apenas mecanismo de drenagem energética, que você achava, você tinha uma ilusão de que aquilo agregava e de repente não era nada disso. Então essa ideia inicial de verticalização. E hoje eu trouxe uma proposta de reflexão aqui pra gente, que é o desprograme-se. Desprograme-se. Aqui eu falo, e hoje eu quis trazer exatamente isso, por quê? Porque as pessoas elas vivem se reprogramando, né, buscando outras informações, e aqui, hoje eu preciso, até estou pensando muito como que eu vou trazer tudo isso, porque eu não quero ser tão pesado, eu não quero levar isso de uma forma tão pesada, mas é quase que impossível, porque se você entrar nessa jornada e entender que você precisa, a partir de agora, 2023,
Passamos a quaresma, passando os ajustes aqui no mês de maio, já está finalizando o mês de maio. A partir de junho, do mês 6, tá? Algumas outras mudanças vão ocorrer e depois talvez eu possa falar para vocês algumas, né? Eu não gosto muito de ficar agindo como um vidente, né? Porque as pessoas confundem depois o meu papel aqui. Mas o objetivo é ter mais recursos para enfrentar o que vem pela frente. Eu preciso desprogramar. Primeiro que eu preciso minimamente compreender o que é esse processo de verticalização e onde é que eu preciso soltar mesmo os cabos, onde é que eu preciso tirar a conexão e parar de encher o saco dos outros. Vou falar de novo. Onde é que eu preciso tirar as conexões e deixar de encher as paciências das outras pessoas? Verticalização é você com você mesmo. Eu sei que é pesado, mas eu tenho que falar isso. A pessoa vem, você orienta, a pessoa vem, você orienta, a pessoa vem, você orienta, mas ela não faz nada, ela quer que você fique fazendo para ela. Gente, eu vou falar para vocês porque eu estudo um pouco, é uma quantia considerável. Hoje eu estou acompanhando um processo na mudança dos atendimentos. Vocês percebem que tem um monte de gente fazendo um monte de merda por aí. E depois que não tem mais o que fazer, as pessoas vêm às vezes buscar ajuda. Ai, o que eu faço? O que eu faço? E quando vem uma vez, e aí você fala, olha, mas é por aqui, a gente tem esse outro viés para enxergar, a gente consegue pensar por aqui, a gente dá para seguir. Ai, mas isso dá trabalho. Pô, dá trabalho. Não quer ter trabalho? Fica pagando terapia pro resto da vida. É simples assim. Nós estamos com uma linha de Exus, nós estamos com uma linha de Lebaras trabalhando com a gente aqui em conexão junto com os orixás, seguindo uma linha com o Conselho Evolutivo Terrestre, com o Conselho Evolutivo Estelar, ok? Que não admite mais o mimimi. Eu tenho recusado alguns atendimentos, não tenho levado à frente, por quê? Porque eu não posso ser o guru de ninguém. A minha proposta aqui é trazer informação e tirar dúvidas no processo. Agora, a partir do momento que eu percebo que eu estou fazendo, eu não vou mais fazer, eu não posso mais fazer, nem por mim e nem pelas pessoas que eu fazia. Compreende o tamanho do problema? A ideia do desprograme-se é trazer a responsabilidade para quem quer. Ah, mas eu não consigo. Como você não consegue? O que você não consegue? Para onde você não consegue? Eu falei no começo do ano, depois da quaresma eu falei também, esse ano vai ser um ano um pouco mais desafiante. Nós vamos ter que entender outras coisas, aceitar outras ou não aceitando. Nós vamos ter que seguir com uma outra proposta de um outro jeito. A gente precisa disso. Precisa entender isso, eu já trouxe um alerta nesse sentido. E agora eu vou apertar um pouco mais, porque do mesmo jeito que eu estou trazendo esse olhar aqui, no plano astral é a mesma coisa. Centenas até milhares de almas, de processos e tudo mais, e de repente, ainda do outro lado, a pessoa segue com a mesma programação daqui, querendo que alguém faça por ela, e não é assim. Não, nunca foi, na verdade, né? Por isso que a gente tem esse ciclo reencarnacional, que as pessoas ficam voltando, vai e volta na mesma proposta, não sai disso, e agora não vai ter mais. Então eu falo que às vezes eu sou a pessoa mais chata, talvez, mais exigente, não sei qual seria a palavra, como você vai me interpretar, mas eu preciso trazer isso. Ou você assume, você traz as rédeas do teu projeto, você traz as rédeas da tua vida pra você e fala, caramba, deixa eu ver o que tá acontecendo de verdade, ou você vai ser escravo. Não vai ter jeito. E as pessoas que estão aí vendendo ideias de que você precisa melhorar a tua saúde, gastando horrores, fazendo isso, fazendo aquilo, porque você tem que fazer. Gente, a ideia não é ter um corpinho bonito para ficar preso aqui. A ideia é ter uma consciência bonita para sumir daqui. Ter um gradiente energético mínimo, que se você desencarnar, você não volta para o umbral, você não volta para regiões mais densas. Você segue para um outro caminho. É esse o meu trabalho aqui.
conversando com o seu marabô, perguntando se era para falar assim mesmo, falou, é para falar assim. Quem quiser ouvir, que ouça e tenha o seu discernimento. As pessoas que me conhecem sabem como é o meu perfil, que eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer, eu gosto de estar sempre cuidando, né? Mas algumas coisas não dá para fazer mais. Ou você assume a proposta do que você quer para sua vida, ou você tá fora. E aqui eu lanço já uma pergunta: quais são os pontos onde você merece se desprogramar? É uma desprogramação na questão afetiva? É uma desprogramação financeira? É uma desprogramação sexual? É uma desprogramação com relação a um relacionamento tóxico? Eu não sei qual é o ponto que você precisa, mas você que está me ouvindo, você chegou até aqui, você sabe que em algum ponto você precisa soltar. Em algum lugar tem alguma coisa te prendendo. E digo mais, né, que tudo isso tem um preço pra gente, tudo isso custa e custa muito, entender esses mecanismos, entender essa vida que a gente vivencia no plano astral, entender que você tem algo acontecendo, que você está participando de processos mais específicos, entender a holografia que você está vivendo aqui hoje, você vai fazendo a conexão com você mesmo. Então essa ideia da verticalização, olhando hoje como a gente está falando aqui, ela é um pouco mais pesada, né? Como eu venho avisando, a gente vai deixar um pouco do romantismo, porque a informação já foi dada. O conhecimento está aí, o que está faltando para a gente agora? Não adianta nada eu seguir uma vida, querer uma proposta aqui nesse universo que a gente está, né? Eu falo sempre quando a gente entra nessa estrutura da harmonização quântica ou da apometria, é como se o tempo parasse e nós estivéssemos em outra esfera, né? Para quem vem na sala aqui onde eu atendo, na nossa clínica, sabe disso, que a gente fecha a porta ali, a gente tem todo o ambiente preparado e você meio que esquece mesmo o tempo, a gente tem que ficar atento com relação à hora e tudo mais. Por quê? Porque você congela o tempo. E hoje, né, para nós aqui, o desafio é exatamente isso: você vivenciar esse processo que você tem nos seus momentos íntimos, nos seus momentos particulares com a tua equipe, com a tua estrutura, mas quando você volta lá fora, você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode reclamar mais as mesmas coisas. Se você ainda tem essa postura, começa a rever isso. Porque muitas vezes eu estou começando a ser peso para outra pessoa. Eu estou sendo peso para mim, porque eu não consegui encontrar ainda o que eu quero. E precisa ser um puxão de orelha mesmo. Eu preciso parar de terceirizar alguns comportamentos, porque eu acho que, porque alguém disse que, porque alguém falou que, porque a ciência disse que, porque, sabe, tem algumas coisas que não cabem mais. Muitas coisas não cabem mais. Eu gosto dessa estrutura. Nós tivemos ao longo da história, e hoje a gente está vivendo isso de novo, por isso que eu estou falando assim, tá, gente? Né? Mas nessa canalização mais firme. Porque nós vivemos ao longo da história muitas estruturas que se aproximaram aqui da gente e se corromperam. Eu falo de Melquisedeques e Lanonandex principalmente. Essas hierarquias vieram para cá para trabalhar, para fazer, cumprir o seu papel, cumprir a sua jornada ali. E ao mesmo tempo que elas chegaram, elas entenderam que era tão fácil manipular e controlar um grupo X, no caso nós aqui, sabe? Que acaba se fazendo por Deus, se fazendo um Deus deles. E nós, muitas vezes, entramos nesse processo. E talvez alguns de vocês que estão ouvindo ou que vão ouvir aqui depois, fazem parte disso. E esse desprograme-se é exatamente para entrar nessa linha temporal e entender onde é que você está aprisionado. Eu falo muito da transmigração consciencial, que é essa conexão nossa com as nossas estruturas superiores, fazendo esse intercâmbio de energias, né? Um update e um upgrade ao mesmo tempo, né? Que a gente vai tendo frequencial. Isso é muito importante porque quando eu consigo olhar desse jeito, se eu tenho um rastro aí para trás de conexão com essas estruturas, eu preciso desprogramar. E como eu vou fazer isso?
entendendo quais são os pontos que hoje está te travando, quais são os pontos que não deixam você mais ir para frente. Entende como a coisa vai ficando um pouco mais séria? É gostoso meditar, é gostoso quando a gente está junto, é gostoso, é muito gostoso, mas algumas coisas a gente vai precisar mudar o nosso comportamento. Tá? A ideia do desprograme-se é exatamente trazer isso para nós. Nós temos hierarquias trabalhando aqui conosco, fazendo o auxílio na Operação Resgate, e assim, tá abandonando. Não tem a frequência, não vai. Não desperta. Não dá sequência. Os mundos intraterrenos, o que nós temos de pessoas, né? Eu falo de alguns alunos que estão mais próximos aqui, e outros colegas que comentam, de pessoas tendo contato com as estruturas intraterrenas, intraoceânicas também, vivenciando um outro mundo. Só que quando tem a experiência, volta para a superfície e faz as mesmas coisas, tá tendo a vida sem mudança de comportamento. E aí, como é que faz? A gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. Então, nessa proposta, que é o que eu já venho falando há alguns anos, sabe? Que a gente vai se redesenhando e se reorganizando. A ideia de trazer o desprograme-se, né? Porque a gente tem que parar de ficar programando tanto. E aí, se você, né, se fizer sentido para você, faz uma listinha. O que você precisa desprogramar? O que não cabe mais na tua vida? O que não cabe mais na tua história? Que você precisa olhar ali. E aí, né, às vezes você pode estar machucando pessoas que não tem nada a ver com a tua história. Você acaba terceirizando isso e aí você não consegue seguir. Você precisa assumir o papel de responsabilidade, sair do papel de vítima. Isso não é tão simples e aí sim, cara, eu preciso de ajuda para fazer isso. Então aí a gente desenha um processo, a gente acompanha e você vai buscar ajuda onde você quiser, mas você precisa assumir isso. Eu sempre sou a pessoa da reprogramação. Olha, vamos reprogramar. Hoje eu sou a pessoa da desprogramação. Solta, tira o que está pesando, tira o que está incomodando, deixa isso mais leve, senão você não vai aguentar. Não vai aguentar. Algumas pessoas têm, eu quero lembrar das minhas coisas, das minhas experiências do plano astral, eu quero lembrar das minhas experiências nos processos, nos projetos, eu quero lembrar. Mas como vai lembrar? Não cabe espaço. Isso não pode ser uma vaidade? Muitas pessoas querem ter a conexão, querem lembrar de algumas coisas só para falar para os outros que teve a experiência. E não é assim que funciona. Não tem vaidade nisso, a gente não pode ter vaidade. Não cabe vaidade. Tem um exemplo muito legal que eu gosto de trazer, né? A gente tem nós tivemos as guerras. Por exemplo, a Guerra de Orion, que impacta demais aqui ainda na nossa linha temporal. Nós temos os exilados de Capela, nós temos os exilados de... alguns de Betelgeuse e alguns de Altair 4. São sistemas estelares, né, que nós temos alguns exilados que vieram parando também neste mundo. Nós temos mais mundos de exílio, são mais de 30 mundos de exílio e a Terra é um deles. Então nós temos esses exilados aqui que caíram aqui e estão já com o seu processo quase que terminando, por assim dizer, que nós também vamos ajudar. Tem algumas almas que se reorganizaram, que aprenderam o recado e vão ser ajudadas. Nós precisamos fazer isso. Mas também para essas almas que estão já nesse caminho, elas precisam se desprogramar. Muitos dos exilados que vieram para cá, muitos, nem, né, não é o grupo fechado, não é o grupo fechado, não é o grupo todo, as estruturas, as energias negativas. Imagina que você tem um bairro, pega todo mundo e vai. Mas ali tinha gente boa. Muitos de nós, acabaram se envolvendo, tendo relacionamento com essas pessoas aqui. Acabaram entrando na mesma estrutura.
tá preso aqui, a gente precisa sair, a gente precisa mudar essa frequência. E aí como que eu faço? A ideia hoje, segundo aí a orientação que eu tenho, é que a gente comece a desprogramar. Sérgio, mas por onde eu começo? Eu já dei aí algumas dicas, mas você não sabe. No teu ancoramento, chama a tua equipe e fala o que esse cara tá falando de desprogramar, o que eu preciso desprogramar. Era como se você tivesse um computador, teu computador tá cheio, você tem que ir lá e formatar o danado, senão ele não consegue rodar mais. É mais ou menos a mesma coisa. Nós precisamos, enquanto estamos aqui encarnados, entender que toda a estrutura está mudando, e nós precisamos estar melhores para receber essas novas estruturas, esses novos alinhamentos, os novos ajustes. Do contrário, nós vamos começar a perecer muito mais do que a gente já está. Muito mais. Muito, muito mais. Eu falo muito das cadeias, das correntes holográficas, né? E a gente tem enquanto a gente não entrar nessa nova frequência, a holografia ela vai começar a tomar conta com muito mais força da gente. Se eu não abrir espaço para o novo, para manter uma conexão mais forte, eu vou ter dificuldade para seguir. Ah, Sérgio, então tá bom, você vai ter que sair daqui, então já vamos embora e acabou, tá tudo certo. Na verdade, precisa fazer isso com um pouco de maturidade, porque se para você não faz sentido nenhum, nem ouve mais isso aqui, deixa para lá e esquece isso, né? Agora, se você tem um desejo de evoluir, já entendeu que você não é daqui, que você tem outras esferas, né, para alcançar de evolução, então isso faz sentido do desprogramar. Agora, se você falar, isso não faz sentido para mim, o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada. Você vai desencarnar e às vezes você nem vai lembrar que desencarnou, vai para outra estrutura e segue seu projeto. Agora eu falo para vocês que vale a pena investir. A nossa experiência aqui, essa experiência ela é maravilhosa. Só que confundiram a gente nem sabe que isso é bom do jeito que é bom. Nós temos que desprogramar a alimentação. Nós temos que desprogramar política. Nós temos que desprogramar economia. Nós temos que desprogramar família. Nós temos que desprogramar o relacionamento pais e filhos. Muitos filhos estão revoltadíssimos com os pais e os pais não sabem lidar com os filhos porque nós temos muito entrantes. E a pessoa não tem tanta coisa rodando que ela não consegue nem pensar no que eu estou falando aqui. Então a ideia também é desprogramar esse conceito. Se para você faz sentido isso, né, leva essa mensagem hoje. Olha, eu tenho esse desejo, quero seguir essa jornada da verticalização e preciso entender melhor o que o Sérgio está querendo dizer com esse desprograme-se ou desprogramar-se. O que a gente precisa fazer de fato? Eu falo que eu sempre pago um preço muito alto pelo trabalho que eu faço, justamente porque eu não posso e não vou fazer enquanto eu estiver aqui, né, firme assim, prostituir o meu trabalho, não posso mentir, não posso omitir um monte de conversa fiada pela internet. E as pessoas mandam, olha, o que você acha disso? Eu nem respondo. Olha, você viu isso? Eu nem respondo. Um índice altíssimo de doenças, pessoas doentes, olha, tantas pessoas assim, tantas pessoas assado, o que a gente faz? Olha, não sei. O caminho que eu escolhi seguir é esse aqui, ó, despertar consciencial. Se eu trabalho na saúde, eu vou contribuir lá na saúde. Como é que eu faço para ajudar essas pessoas a despertarem? Como eu hoje atuo na área da educação, é lá que é o meu campo de batalha também. É num gesto de generosidade, é num gesto de acolhida, é num gesto de ter ali uma escuta 100% para aquela pessoa. Naturalmente a gente acaba contribuindo. Não, as pessoas, então agora eu não vou trabalhar, não vou fazer. Não é isso que a gente está falando quando a gente se ilumina, né? A ideia é entender que esse processo, esse projeto para onde a gente vai, ele transcende muita coisa aqui. Tá? Eu quero fechar aqui, né, deixando claro isso. Nós temos estruturas Voronandex, Melquisedex, Lanonandex trabalhando. Alguns Lanonandex e outros
Melquisedeques estão aprisionados aqui, precisam ser resgatados. Está sendo ofertada uma oportunidade de resgate e você precisa desprogramar. Simples assim. Você precisa soltar algumas coisas que você está se mantendo preso aí. Sérgio, mas se isso acontecer, o que vai mudar aqui no meu processo? A sua vida vai fluir. Eu falo muito dos contratos, né? Eu sempre falo das quebras de contratos. A desprogramação é exatamente isso. Agora, eu preciso ter minimamente um perfil. Minimamente um perfil para assumir essa postura, né? E essa ideia de parar de incomodar as outras pessoas e ficar, às vezes, soterrando as outras pessoas com aquilo que eu não estou dando conta de fazer, quem está gastando o teu tempo e perdendo a sua energia é você. A ideia aqui sempre foi, desde o início até hoje, né, é que você seja mestre do seu destino e capitão da sua alma, que você avance no teu processo, que você avance nos teus projetos, que você consiga fluir na tua experiência, que você consiga ter aquilo que você precisa ter, que você, se você tem desejos materiais para ter uma vida um pouco mais equilibrada, para você seguir um pouco mais a tua jornada, aproveitar mais a tua experiência, isso é lícito. Só que você precisa desprogramar as crenças que estão por trás, os contratos que estão ali ainda. Pode demorar quanto tempo? Uma vida. Só que eu garanto para vocês que o fazer nada é um pouco pior do que a gente fazer um pouquinho e ter pelo menos uma luz ali olhando para a gente e falar, ó, segue aí que a gente está junto. Tá? Essa é a perspectiva nossa aqui. E quando a gente entra nessa linha de crenças, por exemplo, né? Então hoje nós temos as energias que estão ajudando a gente a seguir, a desenvolver essas etapas, esses projetos, que são energias que eu gosto demais de trabalhar com elas. Nós temos os arcturianos, que estão muito presentes com a gente aqui. Nós temos os pleiadianos fazendo seus resgates, os canopianos, do qual eu represento uma estrutura, fazendo seu resgate. E assim, alguns, né, querem exatamente isso. Outros vão se aproveitar e vão fazer escravos de novo e reféns de novo. Então eu não tenho como impedir isso e não tenho como bloquear isso, mas eu tenho como alertar. Tá? É a mesma coisa que você tá ali sabendo que alguma coisa vai dar errado, a tua intuição, né, por assim dizer, ela tá falando com você ali, e aí você vai lá e faz. Depois você tem aquele arrependimento, fala, poxa vida, tinha alguma coisa falando para mim aqui que isso não ia dar certo. Então, eu sou a outra parte dizendo, olha, isso aqui vai dar certo. Se você quiser experimentar, é o teu processo, é a tua vida, é a tua jornada. Mas nós temos aí alguns anos já de experiência e, né, nesses anos eu vi muita gente se aprisionando, muita gente desistindo e também vi algumas poucas pessoas acreditando e seguindo uma vida totalmente diferente e distinta, tá bom? Quero agradecer as pessoas que passaram por aqui, que eu não consegui ver pelo celular, que tem uma luz ali refletindo. A Ingrid deixou um oi aqui. Eu acho que a Patrícia também deixou um oi. Não sei se estão por aí ainda. Amor deixou um oi aqui também. Agradeço vocês que estão aqui, agradeço vocês que estão buscando, né, o seu processo de conexão, de reconexão. Eu creio que daqui a um tempo eu vou conseguir abrir um pouco mais de informações para vocês sobre as estruturas de Unana, do nosso novo super universo, mas nós temos ainda outras estruturas, por exemplo, de Santa Esmeralda Borealis, que estão muito presentes com a gente, que tem algumas informações que daqui a pouco eu vou poder transmitir para vocês. A estrutura Voronandek Ashtar Drush, que também é Aberim, o Ilirionier, tem muita coisa chegando para a gente que eu não consegui organizar ainda, algumas informações que eu já posso transmitir e outras que daqui a pouco eu terei autorização para vocês. Aí a gente vai trazer relatos de algumas possibilidades, né, para aqueles que estão tendo já o seu desdobramento, que estão tendo aí as suas experiências no plano astral. Já temos alunos, por exemplo, vivenciando experiências com 3 e 4 realidades simultâneas no plano astral. Isso é muito legal. Então a gente vai falar um pouco disso também, tá bom? Desculpa ter passado um pouquinho do tempo aqui, que eu acho que eu entrei 7h05 também, né? Não lembro a hora certa que eu entrei aqui. Agradeço demais vocês que estão se empenhando, que estão... Oi, Patrícia, boa noite. Que estão se empenhando aí no processo de vocês, na vida de vocês. Eu falo que vale muito a pena, dá trabalho, mas quando você vai encontrando a tua essência, você vai se sentindo cada vez mais forte
e aí sim você vai ter na sua equipe te ajudando, trabalhando com você, ajustando até mesmo as tuas equipes, as tuas ferramentas, né? Os teus Merkabas vão ganhando mais força, enfim, é uma jornada aí, tá bom? Sucesso na vida de vocês, sucesso na verticalização de vocês, invistam na verticalização se vocês quiserem, se vocês desejarem, né, sigam firmes no seu propósito, na vida de vocês, e tudo mais lhe será acrescentado em abundância, tá bom? Agradeço uma vez mais. Na próxima semana teremos meditação, a gente entra ao vivo aqui pelo Instagram, e também para quem tiver interesse, vem presencialmente estar com a gente aqui, tá bom? Um forte abraço, paz, luz e harmonia para vocês, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.